Fala pessoas, dia 11/11, segunda-feira, e vamos às notícias, mais uma semana começando. Amanhã tem vídeo exclusivo, preciso de algumas coisas para fechar raciocínio. E para ajudar o canal temos o link da Amazon, tanto no comentário fixado também na descrição. Clicou, navegou e comprou, ajudou o canal. E vamos falar da cabeça dos esquerdistas que estão um pouco assim preocupados. Acendeu um alarme, Trump vencendo com certeza deixou os caras preocupados. Até Humberto Costa, senador, que diz Lula perder em 2026 não é hipótese descartada após Trump, porque tudo que acontece nos Estados Unidos acontece aqui no Brasil, né? Então existe aí presidente fazendo acordos, tivemos aí também aqui, lá teve o 6/1, aqui teve o 8/1, é tudo a mesma coisa, a mesma sincronia, né? Então isso indica que em 2026 pode ser realmente que a esquerda vai ter grandes trabalhos aí com a direita, porque a questão das eleições municipais, o Centrão foi o grande vencedor, o PT não, né? Lula não vai à posse e só deve telefonar para Trump daqui a algumas semanas, dizem diplomatas. O próprio Lula está receoso, com medo, vai telefonar daqui a algumas semanas, não está muito se sentindo seguro. Lula admite disputar 2026 se não houver outro nome, mas ao mesmo tempo ele fala para outro portal que vai deixar para pensar em 2026, também a idade, né, avançada, não é tão fácil, e também 2026 talvez um nome mais forte tenha que aparecer, o que é muito difícil. Ou seja, preocupação tremenda. Até os jornais falam, ó, PT, o desafio da modernização, é preciso mirar-se na evolução da esquerda europeia, pensando já em outras formas de conseguir um avanço, citando aí, né, a questão das eleições municipais, que a esquerda teve a derrota, esquerda extrema, tá? Corte de gastos, Lula busca solução que agrade a esquerda em mercado, como eu falei, contenção de danos, porque a situação econômica vai preocupar demais, já que lá nos Estados Unidos o Trump ele vai mandar um canhão. Os Estados Unidos vai voar agora com toda a questão de redução de imposto, o mercado tendo mais liberdade. Vai ser realmente um tempo aí de muita potência americana, já que o governo do Brasil tem déficit de 105 bi de janeiro a setembro, número 11% pior que 2023, imagina 2025, e por isso que eles vão aí, né, tentar conter os danos, pelo menos eu acho, né? Eu sempre falo que eles, talvez 2025, pelo problema que é o Trump, eles vão ter que se mexer, já que o preço da carne tem maior alta mensal em 4 anos, mostra o IPCA de outubro. Aquele negócio da picanha tá ficando cada vez mais distante, eles conseguiram disfarçar durante um bom tempo, mas você percebe que a situação não é tão fácil assim pro Lula. Putin disse que sugeriu ideias sobre economia a Lula e que petista ficou interessado, lógico que ficou interessado, é o chefe, só que a gente sabe, o que uma Rússia quer de economia pro Brasil é o quê? É o Brasil sabendo, vamos dizer, tirar as riquezas e mandando para eles. É mais ou menos isso que acontece. E Lula defende fim da guerra na Ucrânia e que Putin recupere direito de andar pelo mundo, né? Porque Putin tá aí com preocupações, né? Muitas coisas, mas com Trump dizendo, falando assim, Putin, pode ficar tranquilo, faz o que você quiser aí, né? Só ver as posições do vice-presidente também, os de Dave Vance, o que ele fala. Então você vê que o Lula nem precisava passar esse pano aqui. Putin vai ficar um pouco mais tranquilo, tá? O meu problema é o Brasil. Como vai se posicionar Trump em relação ao Brasil? Já que aqui é o Ocidente, né? Tem que ter uma atitude um pouco mais ferrenha contra o Lula, o Trump. Mas vamos ver, né? O problema vai ser a Ucrânia, que a gente vai falar no final do vídeo. Nem para o PT, Lula é de esquerda, diz ministro, né? Renan Filho, com o setor privado, Lula mostra que é de centro, pelo amor de Deus. Como diz a Renata que postou, na abertura do Foro de São Paulo, Lula diz que ser chamado de comunista é motivo de orgulho. E a gente vai citar Foro de São Paulo mais uma vez aqui. Então não se engane. Muito youtuber, até mesmo de direita, não sei porquê, quer pegar o Lula e dar uma roupagem para ele de que ele não é extremista, que ele não é esquerda extrema, né? Presidente Lula decreta GLO no Rio por conta da cúpula do G20, né? Vocês sabem por quê, né? Porque o Xi Jinping diz que vem. Itamaraty confirma a vinda de chinês Xi Jinping a Brasília após o G20, né? Ou seja, isso aqui são tempos realmente preocupantes. A China, com toda a potência, se aproximando cada vez mais do Brasil. E Trump pode garantir domínio conservador na Suprema Corte por décadas, né? Que ele aí vai nomear mais, o Supremo americano já é mais conservador, vai nomear ainda mais, e agora ele tem Câmara, Senado e também a Suprema Corte, ou seja, uma potência tremenda. Então o Donald Trump tem aí muito poder nas mãos, diferente aqui no Brasil, né? O Brasil é um cenário completamente diferente, você tem o Supremo que é de esquerda, você tem a Câmara de esquerda, Senado de esquerda, né? Social-democracia.
Por isso que é terceiro mundo, né? Lá as coisas vão ficar um pouco melhores, né? E após doar mais de 500 milhões para a campanha republicana, Musk deve liderar um órgão no governo do Trump, né? Colocando aí postos estratégicos até na defesa americana. Então com certeza vai longe. O plano de Brasil e China que pode furar o domínio da Starlink de Musk, aí o Brasil fazendo todo esse jogo com a China, dizem que pode furar o domínio do Starlink. Só que aquela coisa, vamos ver como se porta Elon Musk com o Trump e o que o Trump vai fazer contra a China, né? Ele vai deixar um pouco a Rússia de lado, mas a China talvez tenha um embate. E será que o Brasil vai ter aí essa parceria com a China? Posição meio complicada do Brasil ficar, né? Lembra que a gente falou do Milley? Milley cai em pegadinha de site e acredita que Elon Musk comprou a CNN. Ele falou, lembra que eu falei? Ele falou, mas tem que ver que isso é verdade. E não é, né? Infelizmente, o Elon Musk não vai fazer essa compra. Acredito que a CNN já está aí bem estabelecida entre a esquerda, não vai conseguir, mas pelo menos tem o Twitter, né? O Twitter está aí com o Trump prometendo 1000 coisas, o pessoal falando de diversos portais falando que eles vão fazer de tudo pela liberdade de expressão, né? E depois em vídeo exclusivo a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Checamos, Trump não pode prender Moraes após tomar posse nos Estados Unidos, ao contrário do que afirma senador. E olha só onde chegamos, né? Pessoal falando aí que o Trump pode prender Alexandre de Moraes, um monte de assuntos que a gente sabe que está meio distante da realidade, né? O pessoal já começa vamos dizer, vislumbrar futuros utópicos aí, né? Mas é claro, pode ser que um dia aí com Elon Musk próximo a Trump, né, um partido aí, né, um governo de direita nos Estados Unidos pode dar aí umas complicações ao Supremo daqui. Mas isso aí eu acho que vai demorar um pouco ainda. O pessoal tá muito animado. Aqui ainda temos a briga, né? Bolsonaro disse que Salles está viúvo após ter virado Marsalete. E aí ele fez toda uma declaração, né? Tem cara que quer se impor como líder. Liderança você não ganha, você conquista. Então tem uns intergalácticos aí, manda marcar num bar em São Paulo, não vai ninguém. Disse Bolsonaro, que logo após se referiu especificamente ao seu ex-ministro. Logo o Salles, que lá atrás estava assim com o Alckmin, quando ele era do PSDB e governava São Paulo como secretário. Depois João Amoedo, que depois disse que votou no Lula, que depois ficou comigo, se elegeu graças ao Eduardo Bolsonaro e depois foi ser Marsalete, agora tá viúvo, disse Bolsonaro, falou para a Folha, né? É uma situação complicada, né? O Bolsonaro mesmo tecia muitos elogios ao Salles quando ia ser o candidato para o município aí, para a cidade de São Paulo. E agora você vê essa briga tremenda acontecendo. Bolsonaro diz que direita que o contesta se elegeu sob sua sombra. Ele fala que não teve ruptura nenhuma, que ele é realmente o líder, é o maior e que todo mundo se elegeu através do nome dele. Pois é, mas tem problemas, né? A gente viu aí que muita gente ficou desgostoso com o posicionamento da questão dos municípios, né? A proximidade do Centrão. Até mesmo da questão do Alcolumbre. Olha só, Alcolumbre prometeu ao PT não dar andamento ao impeachment de ministros. Então muita gente da direita aposta na anistia e impeachment de ministros. Só que a gente sabe que essas coisas são difíceis de sair, né? E Bolsonaro, há 10 dias atrás mais ou menos, se reúne com os senadores do PL e anuncia apoio ao Alcolumbre para a sucessão. Então você vê aí, tanto o pessoal do PT falando do Alcolumbre, pessoal do PL falando, e a gente vê uma confusão tremenda, né, de união de partes que a gente nunca imaginava. Por exemplo, os elogios de Bolsonaro a um ex-ministro de Lula e Dilma. Sem citar o nome, Jair Bolsonaro rasgou elogios a um ex-ministro de Lula e Dilma que foi filiado ao PCdoB, chamando de cara fantástico. A gente sabe que é do Aldo Rebelo, que inclusive ele já foi no lançamento do livro, já conversou. Só que a gente tem que lembrar, falando de Foro de São Paulo, o Olavo falava que o Aldo Rebelo era um dos principais nomes do Foro de São Paulo, né? Então você vê, a direita brasileira está com uma confusão tremenda, muito diferente do que era 2017 e 2018, e você vê muita confusão entre os próprios apoiadores, o pessoal da direita, tem aí toda essa questão de intergalácticos, de brigas, e Salles sendo atacado, aí o Nicolas também fala um negócio, o pessoal fala que é indireta para o Bolsonaro, e a gente vê toda essa movimentação, que ainda até 2026 tem chão. Muitas coisas vão se organizar aí. Quando chegar 2026, pode ser que as coisas fiquem um pouco mais tranquilas. Ou pior, dependendo se as coisas começarem a ficar aí nesse ritmo de briga
100%. Pode ser que em 2026 o nome venha a substituir e o pessoal começa de novo aquela mesma briga. Mas enfim, vamos esperar. Vamos esperar. Ciro, com ou sem Bolsonaro, direita precisa definir o nome já em 2025. Aí já começa a galera acelerando. Não, olha, o Bolsonaro não vai aparecer, não vai fazer, a gente já quer outro nome. É aquela coisa, né, pessoal? Tem vários... por isso que eu falo. Quando a gente vai fazer análise, o pessoal é muito emotivo. Ah, você tá do lado A ou B. Não, é que, infelizmente, tem oportunista do lado A do lado B, entendeu? Tem um monte de oportunistas, tem um monte de coisa a ser considerada. E às vezes, gente, a gente chegando em 2026, a gente só vai ter uma escolha mesmo. Assim como a gente em São Paulo só teve uma escolha praticamente, né? A gente teve aí apenas o Nunes para votar no segundo turno, já que só tinha o Boulos do outro lado, né? Então não tem o que fazer. Então é isso, questões de escolhas no Brasil são sempre muito ruins, certo? Golpistas levantaram nomes, rotina e até armas de segurança de Lula, esse é o papo que apareceu aí no negócio do Mauro Cid, algumas mensagens apagadas, né, arquivos apagados. Só que aquela coisa, eu pergunto, só uma pergunta, é rotina, falando até de sequestrar, de ver nomes a segurança do Alexandre de Moraes, mas tudo isso no 8 de janeiro, que era num domingo? Será que realmente teve tudo isso? Tenho minhas dúvidas. CGU avança em investigação sobre apagão de dados do governo Bolsonaro, que olha só quem tá ali. Pois é, o Salles, né? Olha só que coincidência. Assim que o Bolsonaro faz essa declaração contra o Salles, aparece algo do Ministério do Meio Ambiente, aí falou que apagou documentos públicos de quase 30 anos, incluindo estudos que previu fortes chuvas na região sul. Então, as coisas vêm aparecendo do nada, muitas coincidências, né? CGU vê 13 milhões de emendas irregulares a ONGs e cita Randolph, líder do governo. Lembra que o Flávio Dino falou? Vamos ver essas emendas aí. Só que os caras foram lá e citaram logo o Randolph, né? O Flávio Dino não deve estar pensando assim, não, esse aí não. Esse aí deixa ele quieto. Mas enfim, a CGU tá aparecendo, parece que ela tá um pouquinho aí, não tá querendo muito fazer esse trabalho que o Flávio Dino quer que faça, né? A maioria do STF vota para manter pena de prisão contra Collor. E o Collor tá aí. Aparentemente o STF vota, mas parece que eles vão reiniciar o julgamento. E o que acontece é que o Collor, ele teve uma época que ele começou a querer ser 100% bolsonarista. E ele, como tem aí um passado complicadíssimo, os caras não pensaram duas vezes em colocar ele em problemas. E simplesmente está aí o Collor, mais uma vez, sendo aí julgado. Pode ser que ele peça desculpas de joelho, talvez, e o pessoal deixa passar dessa vez. Não sei. Vice-presidente do STF, uma onda de populismo autoritário se levanta. Será que isso aqui tem a ver com Trump? Tem a ver com toda essa movimentação da direita crescendo? Os caras vão tentar correr ao máximo para controlar, ainda mais nas redes sociais, com o ex Elon Musk, para não deixar as coisas ficarem um pouco fora do controle da esquerda. A esquerda vai querer dominar aí, ainda mais com a regulação das redes, tá? Zelensky diz que Lula promove retórica perigosa sobre cessar fogo na guerra da Ucrânia. Aí diz aí o Zelensky, primeiro um cessar fogo, depois a gente vê. É a mesma coisa, aquela mesma coisa, a economia a gente vê depois. Então o que ele falou? Tanto Lula e Putin têm o mesmo tipo de declaração. E o Zelensky está em sérios problemas, porque muito provavelmente os Estados Unidos vão fazer aí mudanças que não vão beneficiar a Ucrânia, né? Complicado. E sem Lula, Biden visita a Amazônia antes de ir para o G20 no Rio. Então sem o Lula mesmo, o Biden vai lá visitar a Amazônia, né? Não tem muito o que fazer, já perdeu mesmo. Na verdade, mais do que perdeu, ele foi chutado e a sua substituta perdeu. E agora ele vai viajar por aí, curtir umas férias, né? Fingir que está trabalhando e simplesmente esperar que o Trump assuma, tá certo? Pessoal, obrigado pela sua visita, pelo seu carinho, estamos aqui praticamente todos os dias. Assim que eu terminar de ver certas coisas, eu tento fazer o vídeo para amanhã, exclusivo, tá? Ou de manhã ou à noite, vai depender dos meus horários. E tem um vídeo exclusivo também do Patreon, que a gente precisa conversar. Já fiz as minhas movimentações no YouTube e a gente vai conversando pouco a pouco, tá certo? Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho, por apoiar o canal. Estamos aqui praticamente todos os dias, a gente se fala. Muito obrigado e até mais.